Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio-Grandense. Nossa fibra. Sejam muito bem-vindos. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na quinta-feira. Governadores de 11 estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul, terminam um ano sem dinheiro em caixa. Qual a saída para a crise? O futuro governador Eduardo Leite começa a definir o secretariado com um perfil técnico. O melhor caminho é este para a nova gestão? O que aconteceu de melhor, o que aconteceu de pior em 2018? E as perspectivas para o próximo ano? Perguntas que serão respondidas pelos convidados do Pampa Debates. O vereador Walter Nagelstein, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, filiado ao MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O presidente da SABA, Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida. Vamos ao Mário daqui um pouquinho, com as informações que vai nos trazer o estimado presidente Adame. O prefeito de uma cidade encantadora, berço da Revolução Farroupilha, bem cuidada. Olha, é um zelador da cidade e do interesse público. O prefeito José Esperoto. E o advogado, desembargador aposentado Genaro Borges. Muito bem. A pauta é uma pauta pesada, mas nós vamos começar com um assunto bem mais leve. Nós vamos dar uma chegadinha, um deslocamento aí de 140 quilômetros, vamos chegar à Atlântida, porque o presidente aqui vai nos relatar em primeira mão quais são as novidades que a população que costuma frequentar durante o verão aquela praia encantadora. O que é que nós temos de novo em Atlântida? Primeiro eu agradeço, Armando, a oportunidade de estar aqui no programa, com convidados tão ilustres. Dizer que nós trabalhamos o ano inteiro lá na SABA para preparar agora o nosso verão. Então a gente tem uma série de programações culturais, sociais e esportivas que nós pretendemos, com o apoio de toda a diretoria, fazer agora, executá-las durante o verão. Uma das grandes novidades, embora a dificuldade desse ano de 2018, nós conseguimos fazer uma quadra de futebol sintético na nossa sede campestre, que nada melhor que inaugurá-la com um evento que vai ser inédito no litoral, que é um Camp Grenal, realizado na SABA. Nós conseguimos unir os maiores times aqui do estado, Grêmio e Inter, né? Vamos fazer um evento para crianças de 6 a 12 anos e o principal objetivo é, principalmente, né, desenvolver através do futebol o respeito, a tolerância, a colaboração e atividade em equipe. O juiz do clássico será, suponho eu, Paulo Sérgio. Não pode. Paulo Sérgio. Hein? Então vai dar rolo. Não vai, não. Vai dar confusão. Vai dar confusão. Ele fez uma confusão na minha terra, todo mundo sabe disso? Não. Ele apitou um Judá, que era o Juventus e Danúbio, uma partida disputadíssima, era um Grenal na minha cidade, e ele acabou tendo que sair de lá. Escoltado. Ele teve que puxar um revólver para conseguir sair. Foi verdade? Não. Nem posso acreditar. Não. Isso ele me contou. Porque ele estava sendo agredido, porque ele deu um pênalti a 1/10 hora. Ah, bom. Bom, mas pênalti é pênalti. Legítimo. É. Mas o outro lado não se conformou. Evidentemente que não. E perdeu o campeonato. E ele, para sair de lá, não tinha um aparelhamento policial, ele teve que usar do esforço quase que pessoal. É verdade. Esse Grenal aqui não vai ter. Eu acho que vai ser mais tranquilo esse nosso Grenal e não vai precisar da intervenção. O que é mais presidente que nós temos? Esse evento, só é importante lembrar, as inscrições são através do Simpla, no site www.simpla.com.br. As vagas são limitadas, né?
E o Grenal já começou para ver quem completa as inscrições primeiro, se vão ser as 40 vagas do Grêmio ou se vão ser as 40 vagas do Grêmio. Opa. Então, O Grêmio vai completar antes, naturalmente. espero que não seja assim. O importante é que estejam todos lá. Mas com Se certeza... houver uma brecha para o Cruzeiro, eu levo o time do Cruzeiro Ó, pra quem lá. sabe vamos estender nos outros anos para outros times, né? Pode ser. E a gente também tem, então, esse evento seria para iniciar a temporada ali nos dias 3, 4 e 5 de janeiro, né? Já começar o ano com o pé direito. E o nosso slogan para isso é para as crianças que são roxas de amor pelo seu time, que é a mistura do azul e do vermelho dá o roxo. Então a gente quer que justamente essa integração faça com que as crianças vão lá para desfrutar. Obviamente que a rivalidade faz parte, mas é para as famílias se integrarem, conhecerem a Saba, o espaço maravilhoso que nós temos na nossa sede campestre, né? E o encerramento no dia 5, a gente conseguiu trazer o ônibus do Internacional e do Grêmio, vão estar na frente da Saba à beira-mar, né? Para promover esse evento, que a gente quer que comece a se repetir todos os anos no litoral. E depois o Saci e o Mosqueteiro vão estar lá na Saba para fazer os jogos finais com a garotada. Bonito. Tá? Nós também temos uma série de eventos já tradicionais, sociais do clube, né? Teremos no dia 11, começando, assim, depois. Primeiro, dia 30, a gente vai fazer uma apresentação, é o lançamento da nossa revista, 30 de dezembro. A gente faz na beira da praia com uma banda de samba, os Amantes do Samba, que são uma banda lá de Capão da Canoa, que já é nosso parceiro de muitos anos. A gente faz essa abertura na praia, onde a gente divulga todas as atividades. Nós temos uma revista que fala dos eventos sociais, dos culturais, dos esportivos. E ali é o pontapé inicial. Então a gente reuniu, nossos parceiros vão para a beira da praia, mostram o que vai ter, quem vai estar com a gente. E a partir dali a gente começa então a ter os eventos sociais e culturais, nas quintas e sextas culturais. Nos sábados, principalmente começamos no dia 11, que é o Jantando com o Presidente, que é onde a gente vai poder mostrar todas as obras que foram feitas no clube. E esse ano nós fizemos bastante coisa. Nós conseguimos reformar banheiro masculino, conseguimos fazer essa quadra que eu havia referido, fizemos também a reforma do hall de entrada do clube, uma piscina nova, reformada e com aquecimento solar, com acessibilidade, né, piscina infantil. Então a gente, mesmo com as dificuldades do ano, a gente conseguiu executar muita coisa, foi um trabalho de toda a diretoria, o presidente sozinho não faz nada. E uma série de outros eventos que a gente poderia listar, o Jantar dos Cozinheiros, no dia 26 de janeiro, que o pessoal já conhece, é tradicional, 28ª edição. O Walter é um assíduo Eu sou, sim. frequentador. Pena que ano passado não podia, estava hospitalizado nessa época. Mas o Walter está sempre na beira da praia, que a gente se cruza. Passei o verão ruim, mas eu sou e gosto muito dali, conheço os presidentes, conhecia todos, né? O presidente Pipe, o presidente, te antecedeu, Parisotto, antes dele ainda, o Mário Sperry, nosso querido, que está sempre ali no Bar do Tato. O Bar do Tato é uma extensão da Saba, né? Ali na praia a gente consegue a Saba ser um ponto de... Nós nos damos bem com todos, o Bali High, com o Tato, sempre são muito parceiros ali. E a gente consegue sempre com eles fazer uma extensão. A temporada de verão, ela tem bacana é isso, né? A gente se integra e a gente faz um convite para o pessoal. A nossa agenda aqui é extensa, né? A gente tem bastante coisa, temos jantar dos cozinheiros, como falei, jantar de aniversário, esse ano a Saba faz 57 anos. A gente vai conseguir trazer o chefe Lúcio para os nossos eventos, já acertamos, né? E carnaval, a gente estava falando agora há pouco, fora do ar aqui, o carnaval tem sido um sucesso. O infantil que nós temos esse ano vai ser em março, né? Nós temos o infantil que sempre é muito procurado, quase 2.000 pessoas de circulação no clube. E o noturno que agora tem sido um sucesso, junto com o Bloco da Saba, Bloco dos Condomínios. Quero aproveitar a presença do nosso presidente aqui, cumprimentar pelo trabalho jovem, essa dinamicidade que dá à sua gestão, e fazer um apelo ao prefeito lá de Xangri-Lá, em quem eu deposito muita esperança também, mas eu fiquei muito mal impressionado esse final de semana, meu caro prefeito, com a orla ali da praia, contrastando com a de Capão, que está uma beleza a orla de Capão, com as lixeiras, com a limpeza, com tudo. E as lixeiras ali de Atlântida estão todas quebradas. Tem 2 tipos de mobiliário urbano ali, tem uma lixeira mais antiga daquela, tem uma do lado da outra, uma que parece uns engradados. Eu acho que tem que vou lhe pedir isso, prefeito. Faltam poucos dias aí para o verão, a praia tem uma arrecadação bastante grande, a gente sabe disso, muitos condomínios, tem que dar uma melhorada aí na orla, por favor. Tramandaí também está fazendo uma extensão do seu calçadão que
acho que não acredito que fique concluído até janeiro, fevereiro, mas estão em obras. Mas, Burgi, tem que parabenizar o Leandro, o Parisotto e os demais presidentes, né, porque a gestão de vocês lá na Saba vai contramão toda a história que vem acontecendo no Rio Grande do Sul como um todo. Nos clubes, né? Nos clubes. Os municípios, na maioria dos municípios, os clubes fecharam, não é? E vocês aí estão a 1000, quer dizer, então é muito importante isso aí, porque é um local de convivência entre as famílias e principalmente os nossos filhos, os netos. Os clubes sociais, com raras exceções, estão se acabando. Exatamente, Sociais, então parabéns aqui. É uma lástima, que é uma pena. Em parte porque os condomínios, os novos condomínios, eles já pré-estabelecem uma área de lazer, tem piscina, tem clube. Vira um clube, né? Eu agradeço e certamente vou estender aos que me antecederam, porque o clube realmente é uma continuidade, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente vem dando sequência no que foi feito anteriormente, né? E o importante é dizer que quando nós fizemos um planejamento estratégico, nós tentamos identificar como conseguir sobreviver hoje em dia, ainda mais que os clubes de praia têm a questão da temporada de verão, né? Só que a gente tem que trabalhar o ano inteiro, né? Temos, obviamente, sócios lá do litoral que usufruem o clube, né? Mas a parte, digamos, de eventos, fica tudo para a temporada de verão. E o que é o grande negócio que a gente tem conseguido? É as parcerias. Não é parcerias com dinheiro necessariamente. A gente pede que o pessoal que tem interesse, que vê, porque o nosso público ele é muito qualificado, né? O pessoal de Atlântida, realmente, dos condomínios, eles frequentam a Saba, né? Então, a gente tem conseguido identificar isso e fazer com que esse pessoal venha e com base nisso aí, os próprios patrocinadores acabam se interessando e ajudando o clube. Ok. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Vamos agora entrar na pauta pesada. Eu acompanhei o levantamento feito pelo jornal do Estado de São Paulo, mostrando que 11 governadores deixarão seus estados sem caixa para cobrir despesas por eles realizadas. E a prática de deixar os cofres vazios é vetada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei do ano 2000, e ainda prevista no Código Penal, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Constam dessa lista de 11 estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, entre outros. E uma declaração que me surpreendeu, publicada pelo Estado de São Paulo, foi da secretária executiva do Ministério da Fazenda, a senhora economista Ana Paula Vescovi. Ela perguntou: o que está acontecendo com os órgãos de controle? Quem se beneficia com esse processo de um endividamento brutal? A dívida do Rio Grande do Sul hoje está em 65 bilhões, é mais do que 2 arrecadações anuais. E ela mesma responde: não há controle externo dos tribunais de contas. E o que é que nós vamos perguntar? Nós que pagamos impostos, que não usufruímos plenamente dos serviços públicos, será que nós vamos deixar essa pedra rolar abismo abaixo? Pois é, o problema do controle externo do Tribunal de Contas, eu tive 15 anos no tribunal. E durante muito tempo verifiquei várias inspeções feitas pelo Tribunal de Contas, mas só chegando aos prefeitos. Nunca vi o Tribunal de Contas fazer uma auditagem nas grandes prefeituras, que eu não conheço, ou então no governo do Estado. Agora, com relação aos prefeitos, os auditores estão a todo momento lá com sangue no olho, não é, prefeito? A lei de responsabilidade fiscal só existe para prefeitos. Com sangue não no olho. Existe para governadores e muito menos para presidente da República. Quer dizer, isso aí é uma grande verdade, Agora, também tem o outro lado, né, o Burti? Além dessa questão da ausência de controle, porque também tem que ver uma coisa, esses órgãos controladores, eles estão aparelhados. Vamos ser práticos. O que é aparelhado? Aparelhados, politicamente. E eu acho que pelas corporações também. Sim, também. Tem uma parte que é o pleno, que são compostos, no caso do... Vamos pegar o STF, né?
que são os 11 ministros por indicação do presidente da República. Não, estou falando dos órgãos E de no controle. caso dos órgãos de controle, para voltar aqui, Sim, a mesma coisa. o pleno do Tribunal de Contas do Estado são conselheiros indicados pelo governador do Estado. Por isso que eu fiz esse paralelo. Não, né? exatamente, Só que na parte de baixo, que são os auditores, não tem essa influência política, mas, por outro lado, tem uma ilha de privilégios que é absolutamente inaceitável. São os príncipes e depois tem uma coisa, eles só vão em cima dos prefeitos. E vão, como eu disse de novo, vão com sangue no olho. Eu falei semana passada, desembargador Genaro, qual é a moral de um órgão de controle que tem por missão fiscalizar a probidade da estrutura pública e que tem os maiores salários e os maiores privilégios que se pode ver? Né, que se dá para ele O senhor próprio... está se referindo ao... Estou me referindo ao Tribunal de Contas. Eu sou ordenador de despesa e deveria ter medo de dizer isso, porque sou sujeito. Mas eu já fui secretário de 2 secretarias mais importantes da cidade, sou chefe de poder hoje, nunca tive, graças a Deus, nenhum apontamento. Né? Sempre respondi com a absoluta presteza essas questões todas. Mas, de novo, vou falar. Como é que eu, este ano, na pauta da reivindicação trabalhista, do dissídio que foi em maio da Câmara Municipal, recebi, entre outras questões, o pagamento do atrasado da URV. Né? Foram 17 itens na pauta. Não dei o pagamento atrasado da URV. O tribunal deu. O tribunal deu. Retroativo e de mais de 10 anos, que já estaria até prescrito. Quantos milhões deu? Já estaria até prescrito. Quantos milhões deu? Mas são 100 e tantos milhões, 200 milhões. Pois é. Eu dei uma reposição da inflação dos últimos 12 meses, só para dizer isso, de 2,70%, que deu um reajustamento no salário do vereador, que é o 26º menor entre as 27 capitais brasileiras, de R$300, e fui para o jornal e para a internet aqui no Rio Grande do Sul como se tivesse dado um grande privilégio. Agora os caras, volto a dizer, R$300 de reposição no 26º menor salário entre todos os parlamentos do Brasil, aplicando austeridade o ano inteiro, e fui colocado nessa vala comum aqui de privilégios e de corporações que olham para dentro de si próprias. Esse tipo de privilégio ninguém fala. Pedir, todos podem pedir. Foi o caso da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa. Conceder é outra conversa. outra coisa. Pois foi o que aconteceu. A Assembleia, não. A mesa diretora, por todas as informações que colho, quase que diariamente, não vai conceder. A começar pelo princípio de que já prescreveu. Foi o que aconteceu na Câmara. Na verdade, meu prezado Nagels, o prefeito está aqui para dizer, na verdade, o país está dominado pelas corporações. Sim. Esta é uma grande verdade. Com certeza. E enquanto nós não desmontarmos isso, Burto, com força política... Sim. E isso está saindo caro para o país. Não, Está saindo muito caro. está levando o país à bancarrota, porque são privilégios em cima de privilégios e as corporações são fortes. Olha, e eu fico muito feliz de ouvir isso de um desembargador. Eu tive essa semana com o desembargador Thomson Flores, presidente aqui do TRF4, e nós estávamos falando disso. E ele me desenhou de forma muito simples uma solução para isso. Primeiro, nós temos que fazer a reforma previdenciária, e parece que não há dúvida, vai ter muitas resistências. Natural que hajam resistências. Das corporações. Das corporações, por óbvio, né? Aí eu disse para ele, mas desembargador, é estranho isso de fazer a reforma, uns vão continuar tendo privilégio, outros... Por que não se estabelece um sistema paritário para todo mundo? Ele me disse o seguinte, Walter, nós temos que ter a consciência que tem carreiras que são de Estado, estratégicas, essas precisam ser preservadas. Mas essas nós temos que limitar. Quais são? Juízes, promotores, delegados, embaixadores, professores, policiais, algumas. Nós vamos delimitar, são essas. As outras todas, inclusive dentro do serviço público, é regime geral de previdência para todo mundo, com o mesmo tipo de aposentadoria. E aí, porque aí nós vamos acabar com esse absurdo que tem no Brasil, que é essa assimetria, em primeiro lugar, que é odiosa, né, que conspira com essa manutenção de privilégios. Mas como é que vão fazer isso? Tem que ser do momento que for feita a reforma para frente. Não vai se incorrer no erro de querer fazer para trás, porque para trás não pode, não vai dar. Né? Mas nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso no Brasil. E depois esses salários, essas remunerações, elas são sempre inchadas pelos chamados penduricários. Né? São adicionais disso, adicionais daquilo, adicionais de calça, adicionais de cueca, adicionais de vestuário, adicionais não sei de quê. E isso aí vai incorporando, que há 10 anos... Que é um negócio místico, incorporar, que eu saiba, das religiões africanas. Né? Quem é que se incorpora? Mas para eles incorpora. Né? Que há 10 anos, quando se votou o subsídio dessas categorias, era exatamente com o argumento de que tinha que acabar com tudo isso e incorporar no salário. Pois bem, fizeram e incorporaram. Aí logo em seguida começa a história do auxílio paletó,
do auxílio formação, do auxílio não sei o quê, e de outros privilégios que não condizem mais com a situação do Brasil. O Burdi está dizendo o seguinte, é crime, tá bom, é crime. Mas o Rio Grande do Sul é deficitário desde o governo Meneghetti, Burdi. Quanto é que é isso? Antes, desculpe, eu vou antecipar uma nota que publicarei amanhã na coluna do Jornal O Sul e do Portal do Sul. Abre aspas. Os jornais de 12 de dezembro de 1948, portanto, há 70 anos, Walter Jobim. noticiaram que a Assembleia Legislativa discutiu a diminuição do déficit orçamentário com corte de despesas. Entre elas, vejam o que estavam pretendendo cortar, o que hoje até não tem ousadia para tanto. Cortar abonos de Natal e de emergência, além da diminuição do efetivo da Brigada Militar e de 1/3 do funcionalismo público. 1948, o governador Jobim, Walter Jobim, os deputados ainda teriam seus subsídios diminuídos. E o governador também. E eu concluo também. E eu concluo. A crise continua, mas os remédios hoje são mais brandos, se é que nem os remédios surgem. Mas agora eu vou fazer uma outra comparação, desculpe, doutor Genaro, fazer uma outra comparação. Em dezembro de 1998, portanto, há exatamente 20 anos, a Assembleia Legislativa examinou o orçamento de 1999, já com uma previsão de déficit. Quanto? 850 milhões de reais. Muito bem. Neste momento, a Assembleia Legislativa prepara a votação do orçamento de 2019. Há 20 anos, o déficit nas contas do Estado o déficit ficava em 850 milhões. Agora, o déficit será de 7 bilhões e 400 milhões de reais. É ingovernável. Absoluto e impagável. E tem uma outra coisa que a gente precisa concordar como sociedade. É preciso um serviço público eficiente, que tenha consciência do seu papel de prestação de serviço a quem paga imposto, a quem gera riqueza, sim. Mas, por outro lado, a mesma consciência de que o Estado brasileiro ficou maior do que a sociedade brasileira consegue suportar. Nós não conseguimos mais tirar das necessidades reais das pessoas para atender ou privilégios ou necessidades imaginárias. Esta semana... O rabo está mexendo com o cachorro, né? Esta semana, a Câmara Municipal aprovou o orçamento da Prefeitura para 2019. Déficit de... Acho que 1 bilhão e tanto. Só de Previdência, nós temos um déficit anual em Porto Alegre de 900, maior do que esse do Rio Grande do Sul há 20 anos atrás. 970 milhões em Previdência do serviço público. Pasmem, o senhor e a senhora que está nos assistindo. Prefeitura de Porto Alegre tem 32 mil servidores públicos na Prefeitura. A American Airlines, a maior companhia aérea do mundo, tem 28 mil servidores. Agora, compara a receita da American Airlines, a operação da American Airlines e a Prefeitura de Porto Alegre. Desses 32 mil servidores, 14 mil aposentados. Nada contra os aposentados. Não, nem contra os servidores também. Não. Mas é só fazer um cálculo. Quem foi secretário, às vezes tu precisa de um negócio e não consegue. Precisa de um PowerPoint para amanhã, não tem quem faça. Aí as pessoas falam, mas os CCs... Se eu não tivesse 5 ou 6 CCs na minha equipe, e o prefeito sabe do que eu estou falando, né? E um desembargador também tem CCs no seu gabinete, não consegue fazer as coisas acontecerem. Então, se a gente não reinventar essa engrenagem toda, e eu acho que tem que ser rapidamente, eu desejo nos primeiros 2 anos desse governo Bolsonaro que está chegando, que tem que fazer essas coisas, que tem que enfrentar corporações, tem que se aproveitar que tem o poder político e a chancela social para fazer isso, e fazer as coisas que tem que ser feitas, e recolocar o Brasil nos trilhos, nada. Mas, Você Walter... cria uma burocracia, mas no exato termo, né? Uma Mas, Walter, burocracia aqui, ó, Renato, me parece assim, ó, que está muito distante, né, toda essa parte das corporações, né, e até do Câmara, Assembleia, Câmara de Vereadores e tudo mais, né, nessas reposições com relação à realidade no mundo real, lá no município, né, onde acontece realmente a vida de um país, né. Hoje, na reunião da Grampal, no final da reunião foi proposta a reposição, vamos dizer assim, né, para o ano que vem das mensalidades do município. Vamos pela GPM 8,92. Eu disse, mas parei um pouquinho.
Que realidade que nós estamos? Se os municípios todos estão com dificuldade financeira, a reposição de 8,92, não. Vamos pensar, né? Eu gringo aqui, né? Eu tô mal lá, né? E aí, o que se fez, então? Entramos no entendimento, então pegou a média do IGPM, do PCA e do INPC. Então, que deu 5,2. Cara, é isso, Walter, que está faltando nesse país. Tu te aproximar mais aqui, lá embaixo, onde das pessoas, claro, onde do mundo real. Essas instituições estão vivendo num outro mundo tem que países, não é nosso país. Nosso país está com muita dificuldade, está com muita pobreza. Tem países no mundo, países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, com a qualidade de vida que todos sabem, e que entre o menor salário do serviço público e o maior salário do serviço público não pode haver, por lei, uma diferença maior que 10 vezes. Se isso fosse aplicado aqui, o menor salário do nosso país, vamos pegar assim, um trabalhador braçal, um operário de uma Secretaria Municipal de Obras e Viação, ganharia R$3.000. E um secretário que pudesse ganharia no máximo R$30 mil. Né? Nós não teríamos nem pessoas ganhando 70, 80 mil às custas do erário, como tem hoje em dia. Ganhando 500 pila. E nem um cara ganhando 500 pila. Exatamente. A gente precisa aproximar. Mas, prefeito, isso é justiça social. Mas me explica aqui, o seu excelente assessor de imprensa, nosso colega Leduro, disse que o senhor já pagou a metade do 13º no meio do ano? Como é que foi isso? Sim, lá nós já fizemos o pagamento de 40% em junho, né? E os 60% agora nós vamos até antecipar aí, eu estou antecipando aqui no teu programa, né? Qual é o seu orçamento lá, prefeito? Na faixa de 250 milhões. Mas caiu. Só no ano de 2017 e 2018, com relação a 2016, nós perdemos mais de ICMS, mais de 10 milhões. Mas o senhor está numa tratativa para fechar um contrato, para permitir que se instale uma empresa franco-russa? Isso. Então, nos dá um detalhe, porque essa é uma boa notícia, em meio a tantas notícias negativas. Mas eu tenho que aproveitar a oportunidade, então. Quando a gente chegou, a gente fez um monte de cortes e tal, para a gente poder saber. Nós sabíamos que nós íamos passar 2 anos muito difíceis. E, para mim, me parece que foi, financeiramente, o país passou os 2 piores anos, talvez, na sua história, em termos de crise financeira, né? E, apesar de tudo, nós pagamos todo dia 27, Genaro, os 1.700 servidores do município de Guaíba, quando acordam, o dinheiro já está na conta. Então, Walter, nós pagamos adiantado lá em Guaíba, diferente dos outros municípios. 70% dos municípios do Rio Grande do Sul estão pagando salário atrasado, estão fechando os PAs, pronto atendimento, fechando hospitais. Isso é uma tragédia. Nós estamos lá com o pagamento adiantado e o nosso pronto atendimento está aberto. E fazendo uma gestão municipal. Esse PA existia já há 16 anos, sendo a gestão sempre contratada, né, por uma terceirizada. E até quando deu aquela coisa antes de dar aquele estouro em Guaíba, eu já tinha afastado a GAMP, que está com problemas em Canoas também, né? E fiz essa municipalização. O que aconteceu? Um contrato de 1.200.000 por mês, nós estamos fazendo em torno de uma média de 500 mil. Né? E funcionando, tá? sem fila, sem nada. O spread, entre aspas, era de 700 mil. Bom, mas para isso tu tem que cortar e deixa muitas vezes de fazer. Então, entre o governo passado, algumas coisas que ficaram de dívida do governo passado, e essa diminuição só no ICMS, mais 10 milhões e outros impostos, Burge, nós temos uma perda aí nesses 2 anos de mais de 20 milhões. Eu com 20 milhões, gente, eu dava um banho de loja no nosso município de Guaíba, entendeu? É óbvio, né? Porque é a minha área. Mas com relação nós temos... Dá para fazer um projeto da Orla de Guaíba como o que nós conseguimos fazer com o Jaime Lerner aqui na Orla de Porto Alegre? Só nós não temos dinheiro para contratar o Jaime Lerner. Mas o Jaime tem uma visão pública, tenho certeza que Guaíba poderia contratá-lo, porque não é nada demais. Ele é um homem com visão pública e acho que nós conseguimos transformar a orla da cidade aqui. Sim, no primeiro trecho ainda tem outros 2 para fazer. Mais 2. Né? Mais 2. Ficou muito lindo, Walter. Muito lindo. Ficou 200 anos de costa para o Guaíba. Olha, e que luta para fazer isso. Não, eu sei, mas isso por conta dos xiitas. Né? Por conta dos xiitas que se sabe quem são. Se sabe. Que foram defenestrados na última eleição. Se sabe. No governo... Mas aqui em Porto Alegre continua muito forte. Eu vou fazer uma homenagem aqui
porque nos acompanha, porque é um homem digno, sério. O prefeito Alceu Colares, em 87, tinha um projeto à semelhança do que está se concretizando agora. Feito pelo arquiteto Jorge de Biagi. E uma minoria na Câmara insistiu, tal. O negócio foi... Naquele momento estava nascendo o PT, com todo esse seu ideário, e fizeram, o Armando eu vou lembrar, o Abraço ao Guaíba. Eles fizeram uma corrente humana para ver como as turmas do atraso aqui em Porto Alegre é grande. Fizeram a corrente humana dando as mãos da usina do gasômetro até o estádio Beira-Rio, para preservar, entre aspas, a orla. Não podia arrancar unha de gato. O que eles conseguiram preservar ao longo desses últimos 30 anos foi o mato, foram os ratos, unha de gato, sarandi e lixo. Né? E agora se conseguiu com muita dificuldade aquilo. E eu torço e trabalho muito para o trecho 2 e para o trecho 3 da orla, que vai até lá o Barra Shopping. Eles conseguiram lá em Guaíba também na área da Ford. E uma outra coisa, prefeito, que é importante, que é um passo seguinte disso, transporte hidroviário em Porto Alegre. O catamarã tem que sair de Belém Novo, pegando pessoas que moram na Restinga, por exemplo, passar pelo Guarujá, passar por Ipanema, passar por Assunção, e chegar aqui na Praia de Belas, ir até o Cais Mauá, ir até Navegantes e a Arena do Grêmio Dia de Jogos. Exatamente. Toda essa orla pode ser ligada, e fizemos uma audiência pública no início do ano, na Câmara de Vereadores, de manhã no Catamarã e à tarde no Cisne Branco, e o Fleck, dono da empresa Ouro e Prata, me diz o seguinte: presidente, o senhor sabe por que nós operamos na Amazônia e não operamos aqui? Porque lá nos deixam fazer. Pois é. O CREMERS informa: o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Várias manifestações de telespectadores. Dona Cleide Valério pergunta o que a bancada acha do auxílio mudança dos senadores receber mais um salário para os que entram e para os que não se elegeram ou não concorreram. Não, é um salário de 32, é uma ajuda, chamam ajuda de mudança, 32 mil reais. Não só para senadores, deputados federais também. Para os que entram e para os que saem. Então, mas o Burdi... Não, mas a opinião... Eu acho uma esquecência. São os penduricários. São as coisas dos penduricários. Que não pode ter. Mas eu acho horrível. Eu gostaria, Burdi, se tu me permitisse, se a bancada me permitisse, tratar de uma questão, de um dado que é bom, que é importante, que nós estamos tratando das mazelas do Estado, mas tem alguns segmentos que se houveram muito bem. Eu quero falar da Procuradoria-Geral do Estado, sob condução do Dr. Eusébio Ruschel. O trabalho da Procuradoria, Burdi, foi definitivo e decisivo para que, em parte, se reduzisse a dívida do Estado. A Procuradoria se empenhou assiduamente, francamente, na gestão do Dr. Ruschel, na Câmara de Compensação de Precatório, porque precatório, Burdi, sabe muito bem que o precatório é estelionato, no meu sentido. Não tenho como definir de outra maneira. É estelionato. O Estado não paga. Não paga porque não quer pagar, era a cultura do Estado não pagar. Sim. Eu tenho, por exemplo, comecei a decidir no tribunal, Burdi, fui assumir no tribunal em novembro de 98. Tem decisões minhas proferidas naquela que não foram cumpridas até hoje. Quer dizer, isso é um desconchavo. Isso aí é um escárnio. O Estado é estelionatário. Bom, chegou a um ponto tal que o Estado está devendo 12 bilhões de precatório. Decisões da Justiça. A Justiça mandou pagar. Decisões condenatórias do Estado, que a Justiça mandou pagar. Eu mandei pagar. Bom, muito bem. Agora, a Procuradoria, sob a gestão do Dr. Ruschel, ele fez um trabalho extraordinário, que é a compensação. Achou a chave do cofre da Fazenda. A compensação, está fazendo compensação... Encontro de contas, é isso? Sim, está compensando dívida com precatório. Claro. Uma Câmara de Compensação, uma Câmara de chamada Conciliação de Precatórios. Nós tivemos agora um projeto que eu, muita honra, participei muito na elaboração do projeto de lei do Compensa RS, que teve a colaboração muito ativa do vice-governador Cairoli,
E com a colaboração também eficaz do Dr. Ruschel no Compensa RS, que vai reduzir, nessa história toda, essas compensações, vai reduzir em torno de 3 bilhões a dívida do Rio Grande do Sul em precatório, que já é alguma coisa significativa. E, a par disso, que eu quero cumprimentar o Dr. Ruschel pelo trabalho desenvolvido à tese da Procuradoria-Geral do Estado, a nomeação, a escolha do governador Eduardo Leite, do Dr. Eduardo Cunha da Costa, que é um menino de 38 anos, extraordinário, um homem competente, sério, de trato liano e que vai assumir a procuradoria. Eu quero desejar ao doutor Eduardo, que é meu amigo de uma pessoal, excelente formação, né? Sim, excelente, não, tem formação na Universidade de Roma. Ele foi convidado e lecionou na Universidade de Colômbia, em Nova York. Eu ontem acompanhei o anúncio. É extraordinário. Eu quero cumprimentar o doutor Eduardo e desejar ao doutor Eduardo sucesso, que na verdade vai ser a continuidade da obra desenvolvida pelo doutor Ruschel. Eu ontem acompanhei a entrevista coletiva em que o governador eleito Eduardo Leite anunciou os novos integrantes do secretariado e ouvi a manifestação do atual subprocurador judiciário da Procuradoria, uma manifestação curta, mas muito objetiva, evidenciando toda a sua competência. Por falar em secretariado, a Magali, jornalista colega Magali, que está assessorando desde a campanha o candidato e hoje governador eleito Eduardo Leite, me mandou um WhatsApp dizendo que Arthur Lemos Júnior foi escolhido secretário do Meio Ambiente, que é uma área muito sensível. Arthur Leite Júnior é um profissional, economista de muito boa formação. Ele exerceu o cargo na CE, cargo de secretário de Minas e Energia, no governo Sartori. Eu acho que foi uma escolha excelente e caracteriza, não foi uma indicação do partido, não. Foi uma escolha do governador que traz o perfil técnico da sua equipe. Trouxe para a Secretaria da Fazenda um técnico de carreira do BNDES, para a Secretaria do Planejamento uma professora que é funcionária de carreira do Senado e que exerceu o mesmo cargo de secretária do Planejamento de 2015 até o início deste ano no governo do Distrito Federal. Conversei com ela, entrevistei, uma pessoa profundamente conhecedora. Veja que no primeiro ano de governo, 2015, ela enfrentou 33 greves de funcionários. E aí estabeleceu uma ponte, diálogo, entendimento. No segundo ano houve 3 greves e no terceiro ano não houve greve nenhuma, porque os funcionários chegaram a um consenso sobre as questões gravíssimas que envolvem o Caixa do Tesouro do Distrito Federal, que sempre foi muito, muito, muito beneficiado, porque estava ao lado do cofre principal do Ministério da Fazenda. Qualquer coisinha, pá, ia lá, pegava o dinheiro, pegava mais empréstimo. E agora a fonte secou. Era o primo rico dos estados municípios. O Distrito Federal é estado-município, né? É um misto. Né? E era o primo rico. Por quê? Porque ali estava o centro do poder. Agora secou a fonte. Mas isso tudo que vocês estão falando me reforça a necessidade, nessas reformas que a gente referiu, de fazer a mudança do Pacto Federativo, que sempre se fala no Brasil, não se faz, e que é a reforma tributária, né? Você sabe, o prefeito sabe disso. O município fica com 18% do bolo de arrecadação. Quando fica, né? Quando fica, né? Então, e com 90% dos encargos. 90% dos encargos. Então, se fala em segurança, eu tive agora recentemente, visitando a convite lá, a polícia de Los Angeles, que tem um orçamento anual de 1,4 bilhão de dólares. 1,4 bilhão, a polícia da cidade. Depois fui a São Francisco, recebido lá, tinha feito em julho aqui um seminário sobre... a polícia é municipal. A polícia de Los Angeles. Nos Estados Unidos funciona da seguinte forma, para o telespectador entender. Eles têm 2 polícias e o direito penal é feito é estadual. Alguns delitos são federais, mas a maior parte dos diplomas penais, que a gente chama no direito penal, são estaduais. E as polícias são municipais e tem 2 polícias. Tem o xerife, que a gente na televisão enxerga com, via de regra, porque às vezes pode mudar de estado para estado, com uma roupa verde e caque, e a polícia municipal, que é aquele preto e branco. O chefe de polícia do município é escolhido pelo prefeito Burdi.
E o xerife é do condado. O condado é uma figura política que nós não temos aqui no Brasil, né? Vem da Inglaterra. É britânico. O condado é como se fosse a região metropolitana aqui de Porto Alegre, né? Vários municípios compõem um condado. O xerife tem essa atribuição do condado, mas ele também fiscaliza e faz polícia no município. Em alguns é eleito pelo povo. O xerife é eleito pelo povo Exatamente. e o chefe de polícia do município é escolhido pelo prefeito. Exatamente. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Aproveite taxas super atrativas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e parcelamento em até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. E você não perde rendimento porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade exclusiva. Cooperado Unicred. Fale com o seu gerente e aproveite. Várias manifestações, aqui uma provocação para o doutor Genaro. A cada dia que passa fica mais difícil defender a família Bolsonaro. Na prática, especialmente depois desses episódios do motorista do senhor Flávio Bolsonaro, provam que não são diferentes dos demais políticos de Brasília. A opinião do senhor Dilon Camargo de Canoas. Isso foi para mim? Essa provocação eu aceito. Olha, eu declaro meu voto aqui, votei no presidente eleito, Bolsonaro, porque não votaria no PT, porque era um retrocesso, né? Legítimo retrocesso, né? E eu espero que, como esperava que o PT fizesse, bater no peito, fizesse um exame de consciência para reconhecer a roubalheira que tomou conta desse país durante esses 20 e tantos anos de poder. Mas o caso do Bolsonaro, se alguma coisa é irregular, tem que ser apurada, não é, Walter? Porque é o seguinte, uma vendedora da Avon deixou uma herança de 11 milhões. Onde é que estava o COAF? Né? 13 anos o PT roubando o Brasil, nós nunca ouvimos falar. As movimentações financeiras do Lula nunca apareceram. O COAF e a Rede Globo não conseguem explicar os 51 milhões encontrados na casa do Gedel, que infelizmente está na cadeia, né? Na conta da Brasilprev. Não ouvi nada disso. Agora se ouve essa notícia e se quer criar, antes do início de um governo, toda uma situação de ingovernabilidade. O ministro Onyx Lorenzoni pegaram a notícia requentada de 2 ou 3 anos atrás, se utilizaram de um ministro que tem históricas ligações com o MST e o Partido dos Trabalhadores, notórias, todo mundo sabe, para reabrir um inquérito policial e para criar um fato político, para criar uma tensão na antevéspera da posse. E esse detalhe da movimentação financeira do motorista, o assessor lá, Sim. Não é 1.200.000, é 600 que entrou e os mesmos 600 que saíram. Quer dizer, então, de qualquer maneira, 600 mil reais em 3 anos não é uma coisa assustadora. Não, e ninguém está querendo defender nada disso, eu não né? estou defendendo. Ninguém está defendendo. Se ele cometeu alguma irregularidade, que seja apurado e seja punido. Pronto, é muito simples. E ninguém aqui vai fazer vaquinha para tirar ele da cadeia, como fizeram lá os companheiros para tirar o Zé Dirceu, né? Vamos agora ao quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzmann e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chegue ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes.
Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Dona Adriana Santana tem uma curiosidade muito grande. Quer saber se doutor Genaro é de esquerda ou de direita? Não, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou brasileiro. E o que quero é que esse Brasil dê certo. E vai dar certo. Eu tenho toda a esperança de que vai dar certo. Uma inflexão ao centro, uma inflexão ao liberalismo econômico, porque nós tivemos durante 24 anos sob o jugo de uma política econômico-financeira de esquerda ou de centro-esquerda que nos levou a esse desastre. Então agora nós estamos numa inflexão ao centro, né? Ao liberalismo, que é a modernidade, por favor. Sou brasileiro, não sou de centro, nem de direita, nem de esquerda. Isso é uma divisão, a esquerda e a direita, é uma divisão que havia no parlamento francês. Né? Onde a esquerda estava de um lado do parlamento, não é isso? Os revolucionários. Os mais radicais, o Sans-Culotte e os outros estavam no lado esquerdo. Os radicais estavam na esquerda e os conservadores, ou menos radicais, estavam na direita. Então isso veio da tradição francesa. É que a tradição francesa deu em guilhotina. E um ponto importante, se me permite, a gente acha que dia 1º de janeiro não está nada resolvido, né? Dia 1º de janeiro tudo começa. Né? Então não dá para botar uma pressão tão grande antes. Muitas mudanças são importantes. O presidente assumir. Mas já tem uma áurea, já se nota uma áurea no Brasil. Não, com certeza. As coisas, porque o pessoal tem que mudar, né? Ontem eu tive na reunião almoço do Cindy Lojas, aliás, do CDL aqui, com o presidente Família Yu, que não foi homenageado, o senhor. E a visão de todos, inclusive do economista, é que nós estamos vivendo tempos melhores. E eu acho que a esperança e a expectativa de melhorar também são fatores determinantes para que se comece, de fato, a sair desse buraco que nós estamos. Agora, todas essas reformas são dificílimas de acontecer e são pré-condições para que esse Brasil novo que a gente deseja aconteça. Inclusive, doutor Genaro, uma reforma no sistema judiciário brasileiro, torná-lo mais efetivo, né? Os juízes também têm que começar a ter prazo. Eu acho que a acusação do Ministério Público também é uma coisa muito grave para que fique sem resposta, nem tanto para quem acusa quanto para quem é acusado. Burdi, só um segundo para dizer uma coisa assim, ó. E a reforma no sistema penal brasileiro, que é fundamental que haja investimento em presídio. Sem isso, o Brasil não vai melhorar. O futuro ministro Sérgio Moro já disse que vai atacar esses pontos. Pela primeira vez passando pela nova orla do Guaíba neste domingo, me decepcionei. Flanelinhas aos montes e barraquinhas irregulares. Passei direto. Será que eu tenho que esperar o vereador Walter tornar-se prefeito? Pergunta do senhor Maurício Azevedo. No Brasil é muito difícil combater essas coisas. Eu, nessa viagem aos Estados Unidos, vi um recrudescimento muito grande de moradores de rua em São Francisco. Enorme, coisa que choca, inclusive. Eu fui conversar com o prefeito, fui conversar com o chefe de polícia, por que isso tinha acontecido. Eles descriminalizaram uma série de delitos. E essas pessoas que têm problemas com drogadição e outras coisas acabaram nas ruas, entre outros fatores, porque o currículo delas e o passado com histórico criminal não ensejava a elas uma ocupação, um espaço no mercado de trabalho, acabaram nas ruas e com esse problema. Quanto mais, não estou dizendo que se tem que ser repressivo ao ponto de oprimir essas pessoas, mas também a liberdade total e completa que nós estamos vendo e não criar alternativas faz com isso, com que a ilegalidade tome conta. O senhor Fernando Silveira de Canoas, acho que tinha que começar cortando os salários de vereadores, deputados, senadores, juízes, procuradores, porque o povo está cansado de pagar a conta de todos. Isso é um pensamento, desculpa ele, mas raso também, né? Não se pode botar fora o balde, a criança e a água, tudo junto. É um pensamento mágico e raso, com todo o respeito. Tem que ter salário para todo mundo que trabalha, obviamente que com transparência e com modicidade. O salário tem que ser compatível com o tamanho da sociedade, mas ninguém trabalha de graça. E a função política é uma função nobre, ela tem que ser exercida com nobreza. E tem funções de Estado que merecem ser remuneradas, como a questão da magistratura, que eu fiz parte, sou ex-desembargador aposentado, claro. Tem ex, né? Claro. Desembargador aposentado. São carreiras nobres e que precisam ser razoavelmente remuneradas. Essa distância entre o maior e o menor é que tem que ser resolvida, mas não com o achatamento de uns, é com a elevação dos outros. Por falar em carreira política,
prefeito Esperotto, está me chamando a atenção a composição do secretariado de São Paulo. Aqui, um secretariado técnico, já o perfil desenhado. E em São Paulo, o futuro governador João Dória já escolheu 6 integrantes do ministério do presidente Michel Temer. Entre eles, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, será o secretário estadual da Fazenda. E é bom sempre lembrar, ele foi o pino de segurança nas gestões Lula e Michel Temer. Exatamente. Chama o Henrique. Chama o Henrique. Chamou o Henrique. Que acabou. Mas nós chegamos agora à O senhor deflação desse chegou a fazer passado. campanha para o Henrique Meirelles? Não. Fiz campanha para o Henrique Meirelles, caminhei com ele na Expo Inter. Eu tenho um compromisso, e eu não nego os meus compromissos, com o ex-governador Germano Rigotto, uma pessoa a quem eu atribuo grande seriedade, enorme valor. Gosto muito do Rigotto. E era candidato a vice. Eu acho que todo o trabalho bom que eu tenho certeza que tenho feito ao longo desse ano na Câmara de Vereadores, em grande parte foi... como é que se pode falar isso? Embaçado pelo desgaste da minha legenda, que é o PMDB. Estou terminando o mandato como presidente, fizemos muitas coisas, não cabe dizer aqui, mas entre elas, doei 50% da frota de carros para a Guarda Municipal e devolvi 35 milhões de reais para a Prefeitura Municipal e economizamos, na média, 70% da verba de gabinete de todos os 36 parlamentares. O senhor Gilberto Carvalho de Sapiranga manda um abraço para o vereador Walter Naglassen. Obrigado, Gilberto. Um abraço. Como é que eu quero dizer? Escapou. Não, uma providência, não era providência que eu queria dizer, daquele pessoal da floresta, do bairro ali, daquela comunidade dos comerciantes da floresta, que doaram não sei quantas mil... Como é que quantas mil pistolas para... Instituto Cultural Floresta se chama. É um grupo de empresários. Notável aquilo. Não foi só pistolas. Eles, num primeiro momento, amealharam 34 milhões de reais e compraram automóveis, caminhonetes e blindadas, inclusive, e armas. E doaram. Depois disso, fizeram um movimento lá na Assembleia Legislativa e conseguiram aprovar com o deputado Santini uma legislação que cria uma espécie de lei Rouanet para a segurança pública, que é fundamental também, né? Onde o empresário faz uma renúncia fiscal e essa renúncia é destinada a um fundo de aparelhamento da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Tem que ter polícia bem equipada, tem que ter lei penal que funcione, a lei penal que não funciona enseja a criminalidade e a certeza da impunidade enseja a criminalidade. Essa leniência que é o problema. Esse é o problema. Favor. E começa nos pequenos delitos, né, Burdi? Do guardador de carro, por exemplo. Exatamente. O senhor Jorge Alberto de Canoas quer saber se o desembargador aposentado recebe auxílio moradia. Não recebo. Então. Está respondido. Já recebeu? Nunca recebi, porque quando eu estava na atividade não tinha esse benefício, essa vantagem, será o nome que queira dar. Né? Porque agora, na verdade, com o aumento autorizado pelo presidente Temer, ele vai ser extinto esse benefício de auxílio moradia. Pela decisão do ministro Fux. Foi uma decisão liminar do ministro Fux. O auxílio foi concedido por uma decisão liminar do ministro Fux. Que agora, com a negociação feita entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, aumentou o subsídio e cai o auxílio moradia. A opinião do senhor Roberto Costa de Alvorada, entre inúmeras, eu peço antecipadamente desculpas, porque não vou conseguir ler todas. O senhor Roberto Costa de Alvorada diz: as penas devem ser rígidas. O nosso Código Penal está ultrapassado. Tem que acabar com a progressão de pena. O bandido tomou conta disso e tem que acabar, o povo não aguenta mais. Não é bem o Código Penal, é a Lei de Execução Penal, a LEP. A LEP. Esse aqui, o problema está na aplicação da pena. O Código Penal está lá, com penas razoáveis. Tem um instrumento no Ministério da Justiça que se chama DEPEN, que é Departamento Penitenciário. E esse departamento tem bilhões e bilhões de reais em caixa. Contingenciados e não faz investimento em presídio. E presídio é uma coisa que todo mundo fala que tem que ter, mas nenhum prefeito quer no seu município, o que também é algo paradoxal e triste. Nós precisamos ter presídios federais, nós precisamos ter casas de detenção e a Lei 9.099, que foi o ministro Nelson Jobim responsável quando era ministro da Justiça, que
em tese era para melhorar a questão, criou, na verdade, o direito penal da cesta básica, que foram os juizados especiais criminais. Hoje o cara chega e não dá, e tem com a certeza de que nada dá nada. Né? Então, tem um crime que se chama de menor potencial ofensivo, que são aqueles com penas inferiores a 4 anos. 4 anos. Não acontece mais nada. Não acontece, dá uma transação penal, tem um sursi automático, que é uma espécie de condicional automática que acontece. Por 2 anos, se o cidadão não tiver nenhum registro policial, o assunto é simplesmente arquivado, não acontece nada. Isso é um enorme estímulo à impunidade. O prefeito Giuliani, em Nova York, acabou com a criminalidade, atacando os pequenos delitos, o risco num carro. E sabe como é que ele fazia, Burdi? Era interessante. Talvez o risco no carro feito por qualquer pessoa não tivesse a pena cominada, não tivesse descrito no Código Penal, não tivesse capitulado como crime. Mas ele era chamado para ir na delegacia para prestar esclarecimento sobre aquele fato que não era penal. Agora, se ele não fosse na delegacia, aí ele era preso porque era desobediência. Sim. Então, esse foi um instrumento que o Giuliani achou para começar a combater a criminalidade nova. E acabou com a criminalidade. E acabou. E todas as cidades americanas, lá em Los Angeles, uma cidade com 10 milhões de habitantes, esse ano teve menos de 100 homicídios. Menos de 100 homicídios. No Brasil, nós estamos com 60 mil homicídios por ano. E a população armada lá, né? Um abraço para o prefeito Esperotto, dona Viviane de Portão. Obrigado, Vivi. Um grande ponto a gente falando agora dos Estados Unidos, que eu acho que é uma distância tão grande, né? Lá a gente sabe que lá, se fizer alguma coisa errada, tu vai preso. Vai preso. Né? Vai preso. Seja turista, seja... Não interessa. Ator de Hollywood, exatamente. Então, deputado. Isso é um ponto também que é bem importante, né? Aqui no Brasil a gente só tem visto o pessoal do STF liberando, ministro... Eu estava lá agora, o principal assessor, historicamente advogado do Donald Trump, foi indiciado essa semana por 2 crimes. Um deles é o crime de perjúrio, que na justiça americana é um crime bastante grave. 15 anos de pena. O senhor, aproveitar aqui uma questão comunitária, o senhor Gilney, morador de Guaíba, ele pergunta, prefeito Esperotto, por que foi feita uma rotatória próxima à prefeitura de alto investimento? Eu conheço, não acho que seja de alto investimento, e muitos bairros ainda não têm asfalto. É uma questão de prioridade, não é? Era um lugar de conflito no trânsito. Né? Era difícil transitar ali. Próximo ao pronto atendimento, né? Que é nas questões de emergência, próximo à prefeitura, era o principal ponto de gargalo. Então, ali foi feita uma rotatória que hoje tu não para mais ali, tu segue. E a própria Avenida Nestor de Moura Jardim, que é a avenida principal da entrada de Guaíba, nós vamos sim fazer mais outras rótulas e vamos fechar aqueles canteiros, fazer canteiro único, para que não aconteça aquele agora eu vou entrar aqui, vai trancando o trânsito. É uma questão de modernização do sistema viário de Guaíba. Abraço ao amigo Esperotto, baita gestor. Opinião do senhor Charles Viana. Grande compositor, grande cantor, Charles, grande amigo. Um abraço, irmão. E várias outras mensagens que estou aqui. O que Porto Alegre está sofrendo, vereador Nagelsmann? O problema dos buracos nas ruas? Sim. Qual a intervenção da Câmara Municipal? Olha, eu acho até que os donos de oficinas mecânicas que precisam arrumar os carros que são danificados, talvez até tivesse que pagar um IPTU maior, o ISS maior. Estou brincando aqui, mas no fundo é verdade, né? Burdi, o grande lamento que eu tenho é que a população não acompanha de forma mais próxima essas coisas que nós fazemos. Eu instituí no início do ano um programa que se chama Câmara na Rua. Nós fomos para ver os problemas da cidade em loco e para levar os responsáveis e cobrar soluções. Uma delas que aconteceu rapidamente foi a abertura da alça de cima da Ceará. Mas Porto Alegre tem 2 usinas de asfalto. Uma lá no Rubem Berta e uma outra na Restinga, nas quais essa última investido muito dinheiro. E elas estão paradas por falta de dinheiro. Eu ofereci em maio para o prefeito devolver antecipadamente 15 milhões da Câmara para fazer essa oficina voltar a funcionar. Naquele momento não foi aceito esse recurso. Agora uma oficina voltou a funcionar precariamente, né? Mas nós tínhamos que ter um planejamento, que são grupos de tapa-buraco, 5 ou 6 pequenos carros de empreiteiras fazendo isso na cidade toda. Vamos agora ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada.
Ponto final do vereador Walter Nagelsen, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Clodoaldo Ortega Pinija, que me mandou uma mensagem, ao Boris, que me mandou uma mensagem, também ao Nicolas Polano, todos aqui que mandaram mensagens. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. E quero agradecer, concluo esse ano de 2018, realizando um desafio bastante grande, um dos mais importantes da minha vida. Para mim, um ano paradoxal, um ano de vitórias e também um ano de derrotas, como acontece na vida da gente. Uma terrível a perda do meu pai, que é um fator para todos nós muito difícil de ser superado, mas a certeza de que fiz um bom trabalho, com o espírito de missão que sempre tive, que busquei me dedicar para a cidade e que conseguimos dar uma grande dimensão para o Parlamento Municipal de Porto Alegre. Ponto final do presidente da Sociedade dos Amigos Balneário de Atlântida, Leandro Ricardo Adaime. Muito obrigado, Burdi. Queria agradecer e dizer que a SAB é um clube de verão, mas que funciona o ano inteiro. Então a gente trabalha o ano todo e agora chega a temporada de verão, a gente vai apresentar tudo o que foi feito, né? E queria fazer um convite tanto para os integrantes do programa para irem lá conhecer o clube, que eu tenho certeza que vão gostar. A gente tem várias atrações para o verão e tenho certeza que quem for lá vai gostar. Ponto final do prefeito de Guaíba, José Esperotto. Pessoal, antes da crise financeira e da crise política no nosso país, tem a crise moral. Essa que faz com que o país estava andando para trás. Exemplo disso é quando, depois, pós-eleições, com a eleição do Jair Bolsonaro e com uma tendência de um governo centro-direita, não é? 9 empresas nos procuraram no município de Guaíba para se instalarem. Então, agora, nós estamos recebendo agora ali a Jeffco, que é a maior empresa de logística do mundo, responsável pela Peugeot Citroën, né? Que está se instalando no município de Guaíba agora também. Então, o que vai acontecer no nosso país é justamente isso aí. Os investimentos chegando, gerando emprego e produção. Tendo produção, tem arrecadação. 1 minuto, ponto final de Genaro Borges. Por questão de justiça, eu vou repetir as homenagens ao doutor Eusébio, que foi procurador-geral do Estado, pelo extraordinário trabalho que fez, recuperando ou diminuindo sensivelmente a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. E desejar ao meu querido amigo, doutor Eduardo, que assumirá agora no dia 1º a PGE, todo o sucesso que eu tenho certo, Burdi. Um forte abraço aos dois. Chegamos ao final do programa. Agradeço a participação dos ilustres convidados e a companhia de todos os amigos da TV Pampa, espalhados pelo Rio Grande do Sul. A seguir, as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Muito obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.